Escassez significa fome, falta de alimento. E racionamento significa pegar uma quantidade de comida e dividir igualmente entre uma população. E durante a guerra, os alimentos eles eram racionados para garantir que todos tivessem o suficiente para comer. As pessoas recebiam cartões de racionamento que determinavam a quantidade de comida que elas poderiam comprar. Isso ajudava a evitar o desperdício. Por exemplo, na Europa em particular, os impactos eles foram profundos, sabe? O Reino Unido ele implementou um sistema rigoroso de racionamento, que garantia que a população recebesse uma quantidade justa de alimentos básicos, como carne, açúcar, gorduras, leite, pão. E cada pessoa ela tinha uma cota de rações semanais e precisava usar cupons de alimentos para comprar seus alimentos, né? A Alemanha nazista, a população recebia cartões de racionamento para adquirir alimentos básicos. As restrições alimentares na Alemanha foram agravadas pelo fato que o país estava lutando em várias frentes e enfrentava bloqueios navais e bombardeios aéreos aliados. Eles então decidiram implementar medidas semelhantes à do Reino Unido, com a população recebendo cartões de racionamento para garantir que as pessoas pudessem adquirir alimentos básicos. O que dificultava também que a Alemanha, que facilitava também que a Alemanha tivesse a escassez, eram os bombardeios e os bloqueios navais que impediam que o alimento chegasse, né, até a Alemanha, porque países inimigos bloqueavam navios de passar e chegar até nos outros. Em áreas ocupadas pela Alemanha, como a França, a escassez de alimento era ainda mais severa. Devido à exploração da Alemanha, muitos países e muitas pessoas foram forçadas a recorrer a medidas extremas para tentar pelo menos sobreviver, como a busca por alimentos alternativos, a troca de bens no mercado negro ou até mesmo o consumo de alimentos de qualidade baixa. Então, as pessoas elas tinham que tomar medidas extremas, trocar seus bens preciosos ou comer comidas podres, enfim. Nos Estados Unidos, a escassez de alimentos não foi tão grave. O governo ele também implementou racionamento para garantir que as tropas e os aliados recebessem os recursos necessários, itens como carne, açúcar, café, manteiga. E os americanos eles eram incentivados a cultivar hortas caseiras que ajudavam a suprir suas necessidades alimentares. E após o término do conflito, os países envolvidos iniciaram muitos esforços de reconstrução e recuperação para restaurar a produção agrícola e melhorar a disponibilidade de alimentos, para que assim toda a população pudesse se alimentar de forma correta e de forma que não faltasse nada para ninguém. Lembrando que as pessoas tiveram que adaptar sua dieta e consumir alimentos mais básicos e menos variados. E para evitar o desperdício desse alimento e fazer com que todos pudessem ter comida o suficiente para maximizar os recursos disponíveis para quem estava na linha de frente da guerra, eles tinham cadernetas de racionamento à população. A pessoa tinha que registrar sua caderneta no mercado local, assim o comerciante podia controlar o quanto de comida ele precisaria de fato colocar na prateleira. Aí quando a pessoa ia fazer compras, o comerciante carimbava os cupons ou a caderneta nos itens racionados. Alguns dos alimentos racionados no começo da guerra em 1940 eram o bacon, a manteiga e o açúcar. E a lista foi aumentando para carne, ovo, chá, geleia, biscoito, cereal e etc. E eles tinham certas quantias permitidas para a pessoa poder pegar no racionamento, como o bacon e o presunto eram permitidos 113 gramas por semana, o açúcar 227 gramas por semana, chá 57 gramas por semana, a carne não era por peso e sim por preço, que era equivalente a 2 euros por semana, o queijo 28 gramas por semana, geleias ou frutas secas 227 gramas por mês, manteiga 57 gramas por semana, a margarina 113 gramas por semana, a banha 57 gramas por semana e doces em geral 227 gramas por mês. Além disso, as pessoas eram ensinadas a conservar os seus alimentos adequadamente para que eles durassem mais tempo. Isso inclui técnicas como a secagem de frutas e legumes, o enlatamento dos alimentos
e o uso de métodos de armazenamento adequados, como a refrigeração. Também era ensinado as pessoas a aproveitar o máximo dos seus alimentos, evitando jogar qualquer coisa fora que pudesse ser consumida. Tanto que as pessoas pegavam restos de refeições para reaproveitar para fazer sopas ou outros pratos. Também era importante não desperdiçar água durante o cozimento de alimentos e evitar usar minimamente ingredientes escassos. O cenário da guerra resultou em restrições severas no fornecimento de alimentos, devido ao racionamento e à interrupção do comércio internacional. Com a mobilização dos homens para o serviço militar, muitas mulheres assumiram as responsabilidades agrícolas, como trabalhos nas propriedades rurais, para garantir a produção dos alimentos, que naquela época estavam escassos. Os governos também desenvolveram campanhas de propaganda para incentivar e apoiar também a agricultura familiar. E isso incluía a distribuição de sementes, fertilizantes e equipamentos agrícolas. Em alguns países houve até a redistribuição de terras, onde grandes propriedades eram divididas em lotes menores para permitir assim que mais famílias trabalhassem nas terras. A Segunda Guerra Mundial impulsionou a adoção de tecnologias agrícolas avançadas, como tratores, colheitadeiras e irrigação, nas propriedades familiares, para assim também aumentar a produtividade. A agricultura familiar desempenhou um papel importantíssimo na reconstrução pós-guerra, onde ajudou a restabelecer a segurança alimentar e a revitalizar também as economias rurais afetadas pelo conflito. A produção foi direcionada para as necessidades da guerra e os governos incentivavam os agricultores para produzirem alimentos básicos essenciais, como cereais, legumes e raízes, necessários para sustentar as forças armadas e a população. Devido à escassez e ao racionamento, muitos alimentos foram substituídos por alternativas mais disponíveis. Por exemplo, foram introduzidas farinhas alternativas como a de batata para substituir parte da farinha de trigo. Além disso, alimentos enlatados e desidratados se tornaram mais comuns. Foi já na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, que foram lançadas as chamadas rações de alfabeto. O nome foi dado porque na época os alimentos começaram a apresentar maior variedade e para identificá-los, colocaram letras em cada cardápio. A do tipo C era mais comum de ser distribuída para os soldados e tinha seu menu Hardtacks e Cracks, que são bolachas secas. E também tinha goma de mascar, café e pela primeira vez continha cigarro. Além disso, também poderiam apresentar variações como espaguete de almôndegas e lata, e ensopados em lata ou feijão em lata, e chocolate e balas. Desafios no transporte e na distribuição. Ocorreu que, durante a guerra, as rotas de transporte foram afetadas pela destruição e pela ocupação dos soldados. Isso dificultou a distribuição eficiente de alimentos, resultando em atrasos e escassez em algumas áreas.